fazendo uma ponte aí com o que o Márcio falou sobre o F6, né, de 79. O que seria da equipe se o F6 tivesse sido um projeto bem sucedido, se ele tivesse sido bem nascido, como foi, por exemplo, a LG em 79, né, que começou lá com Jacques Lafitte já ganhando tudo, né, depois a Ferrari acabou sendo o melhor carro no ano, né, apesar do fim da temporada de 79 a Williams já ter crescido, a Ferrari ganhou os campeonatos. Se o F6 tivesse sido bem nascido, como que você acha que seria? É claro que é uma pergunta no campo das hipóteses, mas queria que você pudesse dividir isso com a gente. O F6 foi um carro assim super bem construído, super bem desenhado. O Ralph Bellamy, que era um projetista australiano que trabalhou muitos anos na Lotus, fez o carro, e ele cometeu um erro muito grande na parte de rigidez do monocoque. Então, eu lembro que quando eu levei o carro para Interlagos, o primeiro Grande Prêmio Brasil, que todo mundo viu, veio Robin Herd, da March, correndo ver o carro e falou, nossa, porque toda a parte técnica do carro, bell housing, o suporte da suspensão traseira, o carro era tão bonito, tudo de alumínio fresado, magnésio. O carro era uma obra de arte. O carro custou muito para construir, e o carro foi inteirinho construído aí em Interlagos, né, nós tínhamos uma fábrica na frente do lado. Foi um trabalho excepcional. E o Roth errou na rigidez do monocoque, porque era o que a gente chamava o honeycomb, um tipo de monocoque que já era quase intermediário antes do fibra de carbono. O honeycomb é como é um sanduíche de alumínio com uma colmeia, tipo uma fibra interna, que pode ser também de alumínio ou pode ser de um material tipo, não fibra de carbono, mas outro tipo de fibra. E junto dá uma rigidez muito grande. E o cálculo do Ralph ferrou, o carro mexia muito, eu lembro que a primeira vez que andei o carro já entrei na 1, o carro mexeu demais, eu achei errado. E aí, junto com o Ricardo Dívida, nós passamos a noite medindo a rigidez do chassi e estava fora. E aí nós tivemos um problema porque o Ralph falou que não, que estava certo. E aí houve uma disputa, não, mas uma discussão dentro da equipe, porque nós falamos para o Ralph, desculpa, Ralph, esse carro, porque você mede quando você põe tem mesa para medir, você mede a rigidez do chassi, quanto que o chassi deflete, quanto que ele mede, você põe uma alavanca onde tem a suspensão dianteira e você põe uma balança para ver com quantos quilos começa a mexer e quantos milímetros mexe. Existe um padrão para a Fórmula 1, cada época de Fórmula 1 um padrão diferente. E nós estávamos muito fora do padrão naquela época. A nossa rigidez era como o carro de Fórmula 2. Foi todo medido a noite inteira, o Ricardo passou e mediu. E aí, a partir dali, a gente viu que nós tínhamos um problema muito sério, porque era a parte principal do carro, o monocoque, não estava com a rigidez que deveria estar, e quando não tem rigidez, todo o trabalho de geometria de suspensão, mola, amortecedor, a velocity ratio da roda, tudo mexe e altera, e o carro fica quase assim, sem regulagem. Do jeito que ele está, anda, você mexe na barra e não reage. E foi um carro, assim, na parte de construção, a maior decepção, porque o Ralph era um engenheiro muito bom, australiano, que ficou muitos anos na Lotus. Ele errou a rigidez do monocoque. E vocês perceberam logo de cara que era um problema de rigidez? Primeira volta que eu dei em Interlagos, quando eu virei na curva 1, o carro virou muito rápido, eu quase peguei a tangência por dentro. E eu falei para o Ralph, eu parei, chamei o Ralph Wilson, falei, Ralph, esse carro tem um problema muito sério. Ele é muito estranho a entrada. Aí ele falou, não, você não está acostumado com o carro com ground effect. Cara, eu falei, não, peraí, o UFC era um carro ground effect. Como eu não estou? Não, você tem que andar mais para acostumar. E era a flexibilidade do chassi, do monocoque não estava correta.